Então, como sabem, estamos a estudar o livro que é o Espiritismo. E vamos continuar com a leitura e análise deste livro, que é a introdução ao conhecimento do mundo invisível e dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A lógica e o bom senso do seu autor, Allan Kardec, são aqui colocados de uma forma que desconcerta os que se opõem à doutrina, geralmente sem conhecimento de causa, e auxilia pela lógica e pela lucidez quem nela crê ou com ela se afiniza. Situamo-nos hoje no segundo capítulo deste livro, no tema Objetivo Providencial das Manifestações Espíritas. Com elas não é mais possível a dúvida. O homem é espírito imortal. A morte é apenas mera transformação e a pluralidade das existências terrenas é uma certeza. Então vamos à leitura. E Allan Kardec diz-nos sobre este tema: o objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que nem tudo termina para o homem com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais corretas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir, visando o nosso aperfeiçoamento e nosso progresso, e não para nos revelar aquilo que ainda não devemos saber ou que só devemos aprender com o nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, qualquer ignorante poderia tornar-se um cientista facilmente e todo preguiçoso poderia enriquecer sem trabalhar. É isso que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de talento através da inspiração oculta, porém não o exime do trabalho nem do estudo a fim de deixar-lhe o mérito. Terá uma impressão falsa dos espíritos quem pensar que eles são auxiliares dos adivinhos. Os espíritos sérios se recusam a fazer coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombadores fazem tudo, respondem tudo, adivinham tudo que lhes pedem, sem se preocupar com a verdade. E têm prazer maligno em ludibriar as pessoas muito crédulas. Por isso é essencial estar inteiramente atento sobre a natureza das questões que podem ser dirigidas aos espíritos. Livro dos Médiuns, item 286. E vamos ao Livro dos Médiuns ver o que nos diz também Allan Kardec. São os espíritos que nos respondem e vamos ver algumas perguntas que são desagradáveis ou desagradáveis aos espíritos e, consequentemente, aquelas que lhe podemos e devemos fazer. Então, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhe fazemos? E a resposta é: depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos às perguntas fúteis. Basta que uma pergunta seja séria para ter resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não, é a pergunta que afasta. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade e para experimentá-los. Então eles não respondem e se afastam. Há perguntas que desagradam aos espíritos imperfeitos? Somente aquelas que possam pôr-lhe à mostra a ignorância ou a mistificação quando estão procurando enganar. Fora disso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade.
Que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração ou um passatempo, um meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal? Os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas que, como eles, gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam. Portanto, quando as convencem de algo que não é verdade. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações. Uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o espírito não conhece. Insistindo-se bastante, o espírito acabará por responder? Não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir para obter resposta. A insistência por uma resposta que não vos querem dar é um meio certo de ser enganado. Isto porque se pode retirar aquele espírito bom e ser substituído por outro que pode responder em seu lugar e cuja capacidade não é a mesma. Todos os espíritos estão aptos a compreender perguntas que lhe fazem? Longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de responder a certas perguntas, o que não os impede de fazê-lo, bem ou mal, como acontece entre vós. Aqui podemos pôr as palavras do Evangelho, que nos diz que se conhece a árvore pelo seu fruto. Concluímos então que há cuidados a ter com a forma de interpelar os espíritos, assim como com a natureza das perguntas que lhes colocamos. Estas devem ser feitas com clareza e precisão, devidamente fundamentadas, sérias e úteis. Os espíritos elevados se interessam por nós, pelo nosso esclarecimento moral e espiritual, e não podem permitir que os convertamos em instrumentos de curiosidade ou de mero passatempo. E voltamos à leitura do livro que é o Espiritismo. E do nosso tema de hoje. E continuando, exceto o que pode ajudar o progresso moral, não há nenhuma certeza das revelações que podemos obter dos espíritos. A primeira consequência desagradável para quem se desvia do objetivo providencial é ser enganado pelos espíritos mentirosos, que pululam em volta dos homens. A segunda é ficar à mercê desses espíritos, que podem, por meio de pérfidos conselhos, induzir a fracassos reais e materiais na terra. A terceira é perder, após a vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. As manifestações, portanto, não estão a serviço de interesses materiais. A sua utilidade está nas consequências morais que trazem. Porém, mesmo que só tivessem como resultado divulgar uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e a sua imortalidade, já seria muito, pois é um largo caminho novo aberto à filosofia. Então já vimos e não temos dúvidas de que é um facto que a realidade das manifestações espíritas repousa sobre testemunhos inegáveis de homens de reconhecida competência. E já ouvimos falar aqui muitas vezes em Alexander Aksakov, Charles Richer, professor Lombroso e tantos outros. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, encontramos a seguinte passagem que nos diz: no meio deste universo em que tudo, seres e coisas se encadeiam e se ligam em estreita solidariedade, em profunda e sublime harmonia, não há motivo para o milagre, nem para o sobrenatural. Leis tão rigorosas, tão inflexíveis, como as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Para conhecer o seu admirável funcionamento, só há um meio,
estudar. Reparemos que são palavras de Leon Denis. E continua: apesar das dificuldades que apresenta, não há estudo mais fecundo que esse do mundo dos espíritos. Abre ao pensamento perspectivas inexploradas, ensina a nos conhecermos e penetrarmos nos recônditos do nosso ser, a analisarmos as sensações, a medirmos as faculdades e, em seguida, a melhor regularmos o seu exercício. É esta, por excelência, a ciência da vida da alma, não só em seu estado terreno, mas também em suas transformações sucessivas através do tempo e do espaço. De facto, ainda é muito difícil para nós entender o manancial de luz que nos trouxe a doutrina dos espíritos, porque o ceticismo e os nossos grosseiros sentidos não nos permitem perceber o oceano de maravilhas que nos rodeia. Somos como cegos, banhados por catadupas de luz. Então, que Jesus nos ajude a conseguirmos o nosso autoaprimoramento.